Shalom, glória a Deus pela sua vida. Estamos aqui em um devocional, 1 Pedro capítulo 3. A gente vai já começar, mas antes precisamos orar. Vamos agradecer ao Senhor, vamos agradecer ao Espírito Santo de Deus. Querido, amado Espírito Santo, Tu és o Senhor de nossas vidas, nós te amamos mais do que tudo. Tu és bem-vindo, Santo Espírito, vem fazer parte de nossas vidas. Declaramos a nossa mente agora, cativos à Tua voz, à Tua palavra, o nosso coração. Queremos ouvir somente a Tua voz, por isso declaramos que caia por terra as escamas dos nossos olhos, que caia por terra o tampão de nossos ouvidos, para que a gente possa Te ver, Te sentir, que estejamos ali diante de Ti, para Te ouvir e Te obedecer. Vem nos dar clareza da Tua palavra, discernimento espiritual, em nome de Yeshua HaMashiach, Jesus o Messias, amém? Glória a Deus. Capítulo 3 do livro de 1 Pedro. Do mesmo modo, mulheres, sujeitem-se cada um ao seu marido, a fim de que, se ele não obedece à palavra, seja ganho sem palavras, pelo procedimento de sua mulher, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. A beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados e joias de ouros ou roupas finas. Ao contrário, esteja no seu interior, que não perece, a beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus, pois era assim que também costumavam adornar-se as santas mulheres do passado, que colocavam sua esperança em Deus. Elas se sujeitavam cada uma a seu marido, como Sara, que obedeceu a Abraão e o chamava Senhor, e dela vocês serão filhas se praticarem o bem e não derem lugar ao medo. Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e co-herdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Glória a Deus. Pedro nos traz aqui, umas orientações bem práticas sobre viver, no convívio conjugal, na família, de as esposas ouvirem, obedecerem aos maridos, de os maridos tratarem as esposas da melhor forma possível, de estarem ali para prover as coisas, para proteger, para ajudar. Eu vou dizer que não tem dificuldade nessa submissão se o marido, ele ouve a Deus, se ele obedece a Deus, se ele trata a esposa dessa forma. Então, assim, eu fico muito feliz quando eu ouço isso. Antes, para mim, isso era um tabu, era um grande problema, porque o feminismo nos trouxe exatamente que isso é errado, que isso é feio, que isso é machismo. E como se Deus fosse machista. Jesus foi a pessoa que mais amou as mulheres, que deu lugar às mulheres, que mais abençoou as mulheres. Eu quero trazer um exemplo aqui sobre a gente ganhar pelo testemunho, pelo exemplo do dia. Meu líder, Luizinho, ele veio para Jesus primeiro do que a esposa, do que minha líder Patrícia. E aí ela ficava ali pronta para ouvir ele falar de Jesus, mas para quê? Para rebater, para mandar ele bem para longe, para querer avançar em cima dele, porque ela não suportava a ideia de que agora ele era crente evangélico, que ia para a igreja. E ele não falava, ele não abria a boca para evangelizar, para falar de Jesus para ela, porque ele tinha uma sabedoria de ganhar ela em jejum e oração. E essa sabedoria nós precisamos ter. Além da sabedoria de ganhar em jejum e oração, ele ganhou pelo testemunho dele. O que aconteceu? 6 meses se passaram e ela não viu essa insistência dele, porque muitas mulheres, muitos homens querem ganhar pela força do falar, Olha, se você não fizer isso, você vai para o inferno. Olha, Jesus te ama, ele quer você, mas você precisa deixar isso, aquilo, aquele outro, e começa ali a dar um abecedário, de cristão que nem a própria pessoa faz. E isso geralmente afasta as pessoas, seja marido, seja filho, seja quem for. Só que Luizinho, ele ficou ali no testemunho dele. Paty, ela percebeu que ele não insistia, que ele não enchia o saco, que não chamava ela para a igreja, que ele não falava de Jesus para ela, e ele achou estranho isso. Só que ela percebeu a mudança da vida dele, como ele mudou, porque antes ele ficava só em bares, bebendo, se embriagando com os amigos, com a bola e negócio de carro, e ele nunca estava em casa para ela, para a filha, ele nunca estava em casa para cuidar delas. Só que a partir de agora, ele já não tá mais em bares, ele já não tá mais em bebidas, ele não chega em casa alcoolizado, ele não tem mais essa vida
que ele tinha antes, e ela começou a gostar disso. Agora ele tinha tempo para estar em casa, ele tinha tempo para a esposa, para a filha, ele já cuidava delas. Então, em 6 meses, por causa do testemunho dele, por causa das coisas que ele fez no dia a dia, a mudança que Jesus fez na vida dele, por causa disso, ela disse: eu também quero conhecer esse Jesus. Eu também quero conhecer esse Jesus que transforma. E uma mulher que era extremamente resistente, que tinha um coração duro, que não queria ouvir falar de nada disso, que veio de uma outra cultura, de uma outra religião, que era totalmente afastada de qualquer coisa sobre isso, viu o testemunho do marido e disse: eu quero. E a partir desse momento que ela disse: eu quero, eu decidi, ela fez a Universidade da Vida, ela foi para o encontro com Deus e a vida dela foi transformada. E hoje são meus líderes que já estão no ministério, eles são líderes da intercessão da igreja. A igreja PIB, ela tem hoje mais de 10 mil membros. Eles são líderes da intercessão de toda a igreja. Eles são líderes também do ministério de evangelismo. Eles têm o seu grupo de 12, Pati tem as 12, Luizinho tem os 12, cada um trabalha, ganhando vidas, consolidando, discipulando, enviando. E hoje é um casal incrível, que tem uma filha que serve também na casa, que é líder de célula, que é uma bênção. Então imagine a mudança que foi nessa família. E eu, inclusive, fui alcançada porque eu faço parte também disso, eu também fui consolidada por eles, eu também tive isso. Imagine a mudança que teve na família deles e na minha família, em cada um que foi alcançado por isso, porque Luizinho deu um bom testemunho dentro de casa, porque ele não ficou pregando ali Jesus com palavras. Se preciso for, você pregue com palavras, mas é melhor você pregar com atitudes no dia a dia. O seu testemunho vai fazer as pessoas verem Jesus em você. O seu testemunho, o que você faz hoje, faz as pessoas dizerem: eu também quero isso. Eu também quero isso. E que seja assim. E Pedro está falando que as esposas sejam sábias para ganhar os esposos, né, os maridos, e que os maridos tratem bem as esposas. É disso que Pedro está falando. Esse testemunho para mim fala tudo, porque é sobre atitude, sobre o dia a dia. Você sabe que o lugar mais difícil para a gente falar de Jesus é dentro de casa, justamente porque são as pessoas que conhecem os nossos defeitos, que ficam apontando ali o dedo. Mas quando você muda suas atitudes, o seu testemunho muda, você começa a proclamar Jesus. E as pessoas querem esse Jesus. Então que assim seja. Comece hoje dando exemplo dentro de casa. Comece hoje querendo ser transformada e dar bom testemunho de Jesus, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos seguir aqui. Versículo 8. Quanto ao mais, tenho todos o mesmo modo de pensar. Sejam compassivos, amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes. Não retribuam mal com mal, nem insulto com insulto. Ao contrário, bendigam, pois para isso vocês foram chamados, para receberem a bênção por herança. Você sabe que isso é para qualquer pessoa, né? A gente justamente fazer o bem, mesmo que a gente sofra por isso, a gente precisa fazer o bem, porque a gente precisa ajudar as pessoas. Esse retribuir, não mal com mal, minha mãe me ensinou desde pequena. Eu sou filha caçula, tenho 2 irmãos mais velhos, então a única mulher e caçula. Pense que era sofrência dentro de casa, porque tudo eles pegavam primeiro, porque eles eram mais espertos, maiores, mais inteligentes, a comida era mais para eles e tudo assim. Então eu sofria muito, né, e reclamava, e minha mãe dizia: minha filha, não pague o mal com o mal. Não pague o mal com o mal. E para mim foi muito sofrido aprender isso. Mas hoje eu tenho uma felicidade imensa de ser altruísta, de ajudar as pessoas, de querer ajudar as pessoas, de ter empatia, de me colocar no lugar das pessoas. Hoje, inclusive, a intercessão que eu faço tem muito disso, do que minha mãe me ensinou, mesmo quando eu sofria lá na infância, a não pagar o mal com o mal, a pagar o mal com o bem, em fazer a diferença. E foi isso que Jesus fez, foi isso que Jesus nos ensinou, a fazer a diferença dessa forma. Lembra quando ele deu a outra face, né? Então nós precisamos sim fazer o bem às pessoas, ajudar as pessoas, amém? Seguindo aqui o versículo 10, fala: pois a quem quiser amar a vida e ver dias felizes, guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos à sua oração. Mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. Amém? Que a gente possa aprender a fazer o bem, sempre, em nome de Jesus, ficar bem longe da língua, da maldade, da falsidade, e fazermos o bem às pessoas, mesmo que elas não façam.
nós não precisamos ver a retribuição das pessoas, mesmo que as pessoas não sejam como a gente é com elas, a gente precisa fazer do mesmo jeito. Tá entendido isso? Vamos seguir. Versículo 13. Quem há de maltratá-los se vocês forem zelosos na prática do bem? Todavia, mesmo que venham a sofrer porque praticam a justiça, vocês serão felizes. Não temam aquilo que eles temem, não fiquem amedrontados, antes santifiquem Cristo como Senhor em seu coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Contudo, façam isso com mansidão e respeito, conservando boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados de suas calúnias. É melhor sofrer por fazer o bem, se for da vontade de Deus, do que fazer por o mal. Pois também Cristo sofreu pelos pecadores, pelos pecados, uma vez por todas, e justo pelo injusto. Uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, que há muito tempo desobedeceram, quando Deus esperava pacientemente nos dias de Noé, enquanto a arca era construída, e nela apenas algumas pessoas, a saber, 8, foram salvas por meio da água. E isso é representado pelo batismo, que agora também salva vocês. Não a remoção da sujeira do corpo, mas o compromisso de uma boa consciência diante de Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, que subiu aos céus e está à direita de Deus, e a ele estão sujeitos anjos, autoridades e poderes. Uau! Uau, que revelação que Pedro nos trouxe, né, de fazermos o bem, que Jesus já fez tudo ali na cruz. E ele fala ali também sobre o batismo, sobre Noé, né, quando ele construiu aquela arca, ele levou 100 anos e Deus ficou esperando esses 100 anos Noé construir a arca, e ali a terra toda foi inundada e somente 8 pessoas dentro da arca sobreviveram. E hoje ele fala que o batismo tem isso também, de justamente nos ajudar, né? Termos uma mente limpa, tranquila. A salvação vem quando a gente confessa Jesus, né? A gente crê com o coração e confessa com a boca que Jesus Cristo é o Senhor. E Jesus, ele já fez tudo por mim e por você. Tudo que precisava ser feito, ele fez. E glória a Deus por isso, porque nós temos essa remissão de pecados. Amém?